Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Livros e Leis, onde nós discutiremos hoje temas jurídicos de uma forma mais diferente. Pessoal, boa noite. Apresentar aqui para vocês a nossa ilustríssima convidada, a doutora Sabrina Tigre. Sabrina, um prazer enorme tê-la aqui conosco, tá? E hoje, pessoal, vamos conversar sobre não apenas o direito das sucessões, que é a sua especialidade, mas também da obra atemporal de William Shakespeare, Rei Lear. Doutora Sabrina Tigre, olha, confesso que é um prazer enorme estar aqui com você, tá? Eu sou um grande fã de William Shakespeare e queria muito trazer essa discussão aqui para o nosso podcast hoje, fazendo essa conexão entre os princípios que regem o direito de sucessões e essa obra do Shakespeare, né? Podemos? Boa noite, caros apresentadores, boa noite aos nossos ouvintes. O prazer é todo meu de poder contribuir para que a nossa população estude um pouquinho mais sobre direito, de uma forma leve, descontraída, assim como é o podcast, sem aquele juridiquês que tanto assusta. Lembrando, pessoal, que a doutora Sabrina, ela tem foco em planejamento sucessório e consultoria em testamentos, tá? Doutora, a discussão hoje no nosso episódio será extremamente tranquila, tá? Tendo em vista que a senhora já dialoga diariamente e é a sua especialidade, né, neste ramo. Vamos debater sobre uma das maiores tragédias de William Shakespeare, que nos dá uma aula sobre direito sucessório. Exatamente, né? A história do rei e suas filhas, ela oferece um campo fértil para refletirmos um pouco sobre os conflitos familiares, o papel do testamento e as consequências, né, de uma sucessão mais mal planejada. Hoje nós vamos mergulhar aqui nessa conexão. E, pessoal, para entendermos, né, essa analogia toda da obra com o direito sucessório e tudo mais, é importante compreender a trama. Gente, eu vou falar aqui de forma bem resumida, tá? Muito breve, fugindo totalmente do juridiquês, né? Pessoal, é o seguinte, o rei Lear, ele era o rei da Grã-Bretanha, né, na obra, e ele decide, antes mesmo de sequer estar doente ou algo do tipo, em vida ainda, repartir, dividir os seus bens, e não apenas seus bens, o seu poder enquanto rei, né, para suas 3 filhas. As filhas são Cordélia, Goneril e Regan, tá? Goneril e Regan, elas, com muita malícia, assim, incrível como isso é atemporal. Até hoje a gente vê muito isso, né? As duas, com uma malícia muito grande para cima do seu pai. Então, ele planeja doar, né, os seus bens e repartir o seu poder entre as suas 3 filhas, né? Entre elas, a Cordélia, Goneril e Regan. Goneril e Regan, né, as filhas mais velhas do rei, assim, usando de uma malícia muito grande com seu pai, né? Bajulava muito o pai, né? Dizia que amava sempre que podia, né? Aquela coisa forçada, que a gente vê que isso é muito atemporal hoje, né? Enquanto Cordélia sempre foi aquela filha mais espontânea, mais sincera, né? Inclusive o rei, de uma forma muito abrupta, eu diria, chegou para as filhas e falou assim, olha, gente, é o seguinte, a filha que demonstrar mais amor, mais... não é nem sentimento, tá? Demonstrar amor pro externo, pro reinado, né? Não é nem entre eles ali, né? Entre a família. Não. A filha que demonstrar amor em público, mais amor em público por mim, né? Ficará com uma parte determinada do poder dos meus bens, né? Regan e Goneril, muito maliciosas, bajulavam muito seu pai, enquanto Cordélia, simplesmente, para não se sentir forçada a fazer algo que ela não estava se sentindo bem, a vontade, né, de chegar e expor toda a intimidade ali, o que sentia pelo seu pai e tal, falou, não, eu amo meu pai, mas nessa medida, ponto. Foi muito duro quanto a isso, né? E ele, né, para meio que castigar a sua filha, decidiu deserdá-la, deixando o poder e os bens apenas para Goneril e para Regan. Como isso se comunica hoje no direito sucessório? Bem, isso nos leva ao primeiro ponto muito importante no direito das sucessões, que é a falta de planejamento adequado, né, do rei Lear, no caso aí, trazendo para os dias de hoje para muitas pessoas. Quando uma pessoa, ela decide distribuir seus bens sem uma devida reflexão, sem uma assessoria necessária, né, de uma pessoa que entenda, isso gera um verdadeiro caos, como vemos na história de rei Lear. Vamos pensar também, né, um pouco sobre o que acontece quando Lear, ele decide repartir os seus bens com a clareza sem a clareza de um testamento formal. Por exemplo, né, a decisão de dar o reino baseado em palavras bonitas e falsas, né, como nosso colega Alan falou aqui, acaba resultando em conflitos, traição e tragédia. A falta de um testamento bem estruturado e formalizado é um dos grandes erros de Lear. Inclusive, pessoal, a falta, né, de uma clareza, de um planejamento sucessório, né, faz com que todas essas tragédias venham a acontecer e uma falta de até mesmo de objetividade do próprio rei, enquanto rei, né, ter essa falta de postura lidando com seus próprios bens e com o poder no qual ele tinha em mãos, né, deixando para suas filhas. Uma abordagem muito interessante para a gente tratar dessa obra, né, são a luz dos princípios do direito sucessório, como o princípio da Saizine, autonomia da vontade, igualdade entre os filhos, dentre tantos outros que funcionam como diretrizes que asseguram a coerência da legislação, né? Além disso, os princípios, eles ajudam a adaptar a legislação em novos contextos, mantendo a integridade e a evolução do direito.
Doutora, já que a senhora aí tocou nesses princípios, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre esse princípio Saizine, que é um princípio importantíssimo para o direito das sucessões? Claro que sim. Bom, nesse princípio, ele estabelece que no momento do falecimento da pessoa, os bens são passados automaticamente para os seus herdeiros, independente de qualquer formalidade jurídica. Em outras palavras, quer dizer que assim que a pessoa falece, os herdeiros já são proprietários daquele bem, sem precisar de judicialmente entrar com inventário, apesar de que esse inventário pode ser necessário para regularizar a situação. E na obra, doutora, traz muito essa ideia mesmo de sucessão imediata, né? Sem sequer um plano, né? Sem sequer um planejamento do rei. E toda essa questão de, por exemplo, simplesmente ele faz a divisão, né? De forma até subjetiva. Ele não é nem um pouco objetivo, né? No que ele quer propor. A filha que simplesmente, assim, no seco, tá, gente? Que mais demonstrar amor por mim, vai ficar com a maior parte, né? E aí, as duas fizeram isso e Cornélia foi deserdada justamente por conta disso, né? E o que acabou gerando muito caos, tanto na família, na estrutura familiar deles, quanto no próprio reino também. Sim, no princípio, no direito das sucessões, o princípio da Saizine, ele funciona com a ideia que os herdeiros são automaticamente donos daquele bem assim que a pessoa falece. Sem obedecer às formalidades legais, mas sempre dentro dos limites legais, né? O que vimos que não acontece na história do Lear. Outro conceito importante, né, que a gente tem aí relacionado à trama é o Pacto de Corvina, que se trata de um acordo que tem por objeto, né, a herança de pessoa viva. Agora, minha amiga Carol, tem uma coisa assim, engraçada até em relação ao Pacto Corvina, né? O Pacto Corvina, ele tem como esse nome por referência à ave, né? Que aguardava ansiosamente pela morte das suas vítimas para se aproveitar, né? Dos seus restos mortais, né? Explica um pouquinho pra gente, doutora, sobre o Pacto Corvina. Então, exato. Esse princípio, ele deriva do direito romano, porém o nosso ordenamento jurídico não adotou ele. Na obra shakespeariana, é possível observar esse princípio e também compreender por que ele não foi incluído em nosso ordenamento jurídico. Quando o rei Lear decide distribuir os seus bens para suas duas filhas, né, ainda em vida, que é um fato muito interessante, e elas já começam a usufruir, então, esses bens em vida. O Pacto Corvina, ele gera justamente essa expectativa de morte, já que seus efeitos só começam a contar a partir dessa morte, o que não acontece na história, já que elas começam a usufruir, né, ainda ele estando com vida. Doutora, e hoje o nosso chat ele tá bombando aí e tem várias perguntas do pessoal de casa. E eles estão curiosos aí para saber qual a diferença entre o Pacto Corvina e o Testamento. Bem, no testamento, a pessoa deixa um documento formal, né, com a exposição da sua última vontade sobre a herança após a sua morte. Já no Pacto Corvina, ela envolve a negociação do terceiro desta herança, que ele só deveria receber após a sua morte. Doutora, o pessoal aqui pediu para que a senhora comentasse um pouco sobre a questão do princípio da igualdade entre os filhos, um princípio fundamental no direito das sucessões. Poderia comentar com a gente? No direito das sucessões brasileiro, os filhos, independente da relação que ele tenha tido com o pai e com a mãe em vida, o que não acontece na história de Rei Lear, né, que precisava ter aquela bajulação, aquele amor demonstrado, aqui não. Independente, os filhos terão uma parte igual da herança, ou seja, independente de bajulação ou não em vida, todos os filhos são tratados de forma justa e igualitária. Esse princípio também, ele vem muito porque antigamente, aqueles filhos ilegítimos, os famosos bastardos, que eram de outro relacionamento, não tinham direito a essa herança, né? Vale ressaltar também que no nosso ordenamento jurídico, ainda em vida, essa pessoa pode doar até 50%, não pode mais, viu? Até 50% da sua herança em vida para o filho que mais gostar, para o cônjuge. E aí, como fica esses outros 50% depois que a pessoa falecer? Vai ser dividido igualmente entre os outros filhos. Inclusive, esse que recebeu os 50% também vai ter um direito igual nesses outros 50%, normalmente. De fato, né? Rei Lear, ele nos ensina em muitas lições importantes sobre o direito das sucessões, desde o princípio Sansari até a grande sucessão imediata dos bens, né? Passando pelo conceito também do Pacto Corvina, igualdade entre filhos, que assegura um tratamento justo, né, para todos os seus herdeiros. Bom, pessoal, acho que chegamos no fim de mais um episódio do nosso podcast. Doutora Sabrina, prazer enorme estar aqui conosco, tá? Forte abraço, sucesso na sua carreira, tá? E, pessoal, muito obrigado aos nossos ouvintes também que sempre nos acompanham aqui no nosso canal. E que essa história do Rei Lear, né, que essa obra atemporal do Shakespeare, continue sendo, de fato, atemporal, né? E, pessoal, até o próximo episódio, onde continuamos a explorar temas jurídicos e valeu, fui!